Num café lotado no centro da cidade, a agitação da hora do hash parecia ressoar como um eco da intensidade das vidas que se cruzavam e se misturavam nesta encruzilhada da humanidade. Trabalhadores atarefados, com rostos marcados pelo cansaço e pelas preocupações do dia a dia, abriam caminho entre as mesas. Os alunos, ainda jovens e cheios de esperança, discutiam em voz alta suas aulas ou seus próximos projetos. O barulho incessante da máquina de café parecia marcar cada momento, cada fração de segundo que passava, como que para nos lembrar que tudo continuava, que ninguém parava, nem para respirar. No fundo da sala, num canto menos visível, um menino de 15 anos, Darius, estava sentado a uma mesinha, imerso em um livro. Seus olhos, penetrando nas linhas, absortos nas páginas, como se buscassem refúgio na história que devorava. Sua mente estava longe da agitação ao seu redor. Ele adorava esses momentos de tranquilidade, longe de olhares curiosos e de expectativas. Foi a sua forma de se desligar do mundo, de encontrar um pouco de paz num lugar onde ninguém o conhecia, onde não era filho do presidente. Naquele momento, ele era apenas um menino, com seus pensamentos, seus sonhos e seu livro. Ele conhecia bem a pressão exercida sobre ele por causa de seu nome, mas não era algo que ele aceitasse facilmente. O mundo esperava que ele incorporasse uma certa imagem, uma certa grandeza, simplesmente por causa do seu nascimento. Mas ele não se importou. Dário não aspirava a ser uma figura pública, um símbolo. Ele só queria ser ele mesmo. Longe dos discursos políticos e das intermináveis conferências que o seu pai, o presidente, realizava todos os dias. Longe das pessoas que murmuravam seu nome com fingida reverência. Aqui, neste café, ele estava em paz. De repente, a porta do café se abriu com um som de metal contra metal, quebrando a tranquilidade do momento. Um policial uniformizado entrou correndo, esbarrando sem querer em uma cadeira que rolou no chão. Ele era alto, com ombros largos, mas seus movimentos pareciam desajeitados, como se algo o empurrasse para outro lugar que não aquele. Ele imediatamente foi até o balcão pedir seu café, seus olhos examinando o espaço ao seu redor. O rosto duro, marcado por anos de serviço, os traços congelados por uma vida de estresse e autoridade. Ele examinou a sala com um rápido olhar, sua atenção parando apenas brevemente em Darius, sem sequer notá-lo completamente. Ele não tinha ideia de quem era esse garoto. Para ele, Darius era apenas mais um adolescente, apenas mais uma figura no mundo que considerava comum. O policial não fazia ideia de que aquele adolescente solitário era na verdade filho do homem que governava o país, verdade que sem dúvida teria mudado a forma como ele o abordava, se soubesse. Mas a verdade não estava no que ele sabia, mas no que ele fez. Sem dizer uma palavra, e com a atitude de quem pensa que os outros deveriam simplesmente se curvar à sua vontade, ele deu um passo para trás, sem jeito, e derrubou sua xícara de café quente na mesa de Darius. O líquido preto se espalhou rapidamente, espirrando no livro do menino, cobrindo-o de manchas, e algumas gotas atingiram sua pele. Darius, surpreso pelo calor queimando sua pele, deu um pulo e levantou-se abruptamente. Seu rosto se contorceu de surpresa e dor. Senhor, olha o que você fez! Ele gritou, seu tom traindo indignação misturada com um sentimento de vulnerabilidade. O policial não pareceu reagir imediatamente. Por uma fração de segundo ele pareceu hesitar, mas não sentiu nem constrangimento nem culpa. Seus olhos endureceram e seu olhar caiu sobre Darius, frio e desprovido de qualquer empatia. Em vez de se desculpar, ele respondeu com uma voz seca, quase brutal. A culpa é sua. Você só precisava ter cuidado onde se colocava. Você deveria saber que este não é um lugar para sonhar acordado. Darius, chocado com esta resposta dura, sentiu a raiva crescendo dentro dele. Não foi só o café derramado. Foi a forma como ele foi tratado, como se a sua presença não tivesse valor, como se as suas dores não importassem. Ele já havia lidado com comportamentos assim antes, mas nunca de maneira tão fria e deliberada. Não fui eu quem derramou seu copo, ele respondeu, sua voz trêmula, mas firme. Você deve se desculpar, senhor. Você é responsável pelo que acabou de acontecer. Mas o policial, longe de desanimar, já encolhia os ombros, como se não quisesse deixar que aquela história o incomodasse. Ele não via Darius como um menino com sentimentos, um ser humano que merecia respeito. Ele apenas o via como um obstáculo, apenas como mais uma criança,
que não merecia consideração nem atenção. Não tenho tempo para suas bobagens, disse ele casualmente. Você deveria ter mais cuidado. Este é um lugar público e você acha que está acima do resto? Então, sem sequer olhar para trás, o policial virou-se para ir embora, como se nada tivesse acontecido, ignorando a humilhação que acabará de infligir a um menino que, em outras circunstâncias, poderia lembrá-lo de que respeito não tem cor nem status social. Darius, com o coração batendo forte, observou cada movimento ao seu redor. O café, que alguns segundos antes parecia um simples cenário de agitação cotidiana, transformou-se agora num teatro de uma cena muito maior. Uma cena onde a injustiça já não era uma simples questão pessoal, mas um eco da sociedade. Cada olhar das testemunhas se concentrou nele, no pai, no uniforme do policial e na cena de humilhação que acabará de ocorrer. Ele nunca quis estar no centro das atenções. Ele nunca quis que a natureza de seu pai, sua posição de poder, interferisse em sua própria vida. Darius sempre tentou ser um jovem comum, um adolescente quieto e absorto em seus livros. Mas hoje, ele foi forçado a permanecer num espaço onde os seus sonhos de normalidade colidiram brutalmente com a realidade de um mundo onde ele carregava, apesar de si mesmo, um fardo que os seus pares nunca teriam imaginado. O policial, ainda paralisado, olhou para o homem imponente ao lado de Darius, os olhos perdidos em um mar de vergonha. A sombra do presidente ali parada, ao lado do filho, era um peso pesado. Mas não foi esse peso que Darius sentiu. Era uma leveza estranha, uma espécie de reconhecimento da força interior que acabará de descobrir em si mesmo. Um garoto de 15 anos, muitas vezes invisível aos olhos da sociedade, acabava de se manter firme diante da adversidade, e isso mudou alguma coisa. Talvez a injustiça não fosse apenas uma questão de relações de poder, mas também uma questão de consciência, do que foi ou não feito em momentos críticos. Os murmúrios das testemunhas, a princípio assustados, tornaram-se agora mais audíveis, como uma onda crescente de apoio. Alguns concordaram com a cabeça. Outros, os mais céticos, contentavam-se em acompanhar a cena com os olhos, mas ninguém conseguia ignorar o que acabava de acontecer diante deles. Não foi apenas uma lição para o policial. Foi uma lição para todos, um apelo à mudança. Darius ainda não sabia até onde iria essa cena, mas tinha certeza de que a luz havia acabado de pousar em um canto escuro de sua realidade coletiva. O presidente, com um gesto imperceptível mas determinado, restabeleceu a ordem na situação. Mas ele não procurou humilhar ainda mais o policial. Pelo contrário, queria que ele fizesse um balanço das suas ações. Não era apenas uma questão de autoridade ou status, mas de responsabilidade moral. E através do filho, que assumiu a liderança, procurou transmitir uma mensagem muito maior. A da dignidade humana, a importância de se questionar e a necessidade de tomar consciência das consequências dos seus atos. O povo merece homens e mulheres que o honrem, que o respeitem em todas as suas formas, disse o presidente numa voz que não deixava espaço para ambiguidades. O que você fez hoje não foi autoridade, foi opressão. E você deve enfrentar as consequências. Darius agora estava ao lado de seu pai, seu livro abandonado sobre a mesa, sua mente absorta neste momento gravado para sempre em sua memória. Ele percebeu que, às vezes, a história não se fazia apenas através de ações espetaculares, mas também naqueles momentos tensos em que um simples olhar podia mudar tudo. Ele não precisou gritar nem responder à agressão do policial. Ele simplesmente estava ali, no seu silêncio, na sua dignidade, e deixou os acontecimentos desenrolarem-se de uma forma que não tinha imaginado. O policial, ainda com os olhos baixos, deu um passo para trás, mas não se atreveu a dizer mais nada. Ele sabia que a situação havia fugido de seu controle. E nessa estranha dança de poder e humildade, ele só conseguia ficar ali, sob o peso da verdade que acabará de descobrir da maneira mais difícil. Quando o silêncio se instalou novamente no café, Darius virou-se para o pai. O presidente, que observara todas as reações ao seu redor, colocou a mão paternal em seu ombro. Um sorriso fugaz, mas sincero, tocou seus lábios. Você fez bem, ele disse simplesmente. Darius assentiu, sem dizer uma palavra, pois sabia que o que acabará de vivenciar ia muito além desse simples confronto. Foi uma provação transformadora, um passo no sentido de compreender o seu próprio poder, não apenas como filho de um presidente, mas como indivíduo capaz de se posicionar face à injustiça, independentemente da sua forma. E embora aquele momento tenha sido marcado pela humilhação, ele saiu mais forte,
mais consciente do que representava e do que tinha o poder de mudar. Ele não era mais simplesmente filho do presidente. Ele era um ator neste mundo, e este mundo acabava de lhe oferecer sua primeira grande lição.